Olá, meu nome é Henrique Dietrich e, junto da Emily, realizamos um trabalho para a disciplina de Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos no segundo semestre do ano de 2022, que consiste em dimensionar os freios de um vagão gôndola GDE utilizado no transporte de minérios, também apresentando seus componentes e explicando o seu funcionamento. Bom, esses serão os principais tópicos abordados ao longo da nossa apresentação: a introdução, o tipo do vagão utilizado, uma parte do manual técnico do vagão, os sistemas de freios de um vagão GDE, os principais componentes e seu funcionamento e uma simulação para exemplificar o seu funcionamento. Bom, para chegar no motivo do uso do vagão gôndola, é interessante saber como a ferrovia onde o mesmo é utilizado opera, que tipo de carga é o carro-chefe da empresa administradora e como seria realizada a descarga do mesmo. Por isso, inicio comentando um pouco sobre a Estrada de Ferro Vitória a Minas, EFVM, que é a ferrovia a ser analisada. Ela tem 905 km de extensão entre os estados do Espírito Santo e Minas Gerais e é uma das mais produtivas e modernas ferrovias do Brasil, respondendo pelo transporte de 37% de toda a carga ferroviária nacional, dados retirados da Vale em 2008. E desse transporte, 80% dele é dedicado ao minério de ferro, que é o principal negócio da empresa. Devido ao fato da FVM ter o minério de ferro como a principal carga a ser transportada, os tipos de vagões utilizados para o transporte foram limitados. Como podemos ver à esquerda, o vagão gôndola GDE, por ser aberto em cima, facilita o carregamento do material, sendo ele diretamente do silo, como a imagem mostra, ou através de pás mecânicas que podem oferecer problemas logísticos. Já o descarregamento é projetado para ser realizado em viradores, como o da figura à direita. O projeto do vagão GDE é realizado tendo em mente este tipo de carregamento. Logo, há uma certa inclinação nas paredes do mesmo para que nenhum material seja perdido ao descarregá-lo. Para dar sequência ao dimensionamento dos freios, era necessário escolher um modelo do vagão. Visto que o vagão a ser utilizado será o GDE, iniciou-se a busca sobre dados técnicos do mesmo. A empresa escolhida para retirar os dados foi a Greenbrier Maxion, ou de forma abreviada GBMX, pelo fato de disponibilizarem uma ficha técnica bem detalhada, como podemos ver na imagem à direita, onde temos a classificação do vagão, as dimensões da manga do eixo, a bitola no qual esse vagão transita, o tipo de truque, o tipo de engate e também informações relacionadas à carga máxima que o vagão consegue transportar. Além disso, comenta sobre o raio de curva mínimo para o uso deste vagão. Sistema de freio de vagões GDE. Em 1872, Westinghouse ele patenteou um novo sistema de freio de vagões que era denominado Sistemas de Freio a Ar Automático, em que os freios são ativados automaticamente em toda a composição em caso de um vazamento ou um rompimento de uma mangueira do encanamento geral. Esse sistema, diferente do anterior, que também tinha sido feito por ele, patenteado por ele, ele tem dois novos componentes, que é a válvula de controle e o reservatório auxiliar. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre os principais componentes. No modelo antigo, existia três componentes principais, que eram o encanamento geral, o cilindro de freio e a timoneria. Então, essa parte aqui, ela fazia toda a parte da locomotiva. Então, tinha o compressor de ar, ele pressurizava o ar, que ficava no reservatório principal. Quando o maquinista ele acionava o manipulador de freio para frear o vagão, o ar era liberado aqui da locomotiva e, através do encanamento geral, ia para todos os vagões da composição. Do encanamento geral, tinha o acionamento direto do cilindro de freio, e aqui, nessa parte aqui, é onde iria a timoneria. No novo sistema, proposto por Westinghouse, como eu falei antes, eles têm dois novos componentes, que é tanto a válvula de controle e o reservatório atual. Então, a parte da locomotiva, ela ainda acontece. Mas antes da composição seguir viagem, ela faz o enchimento, o reservatório principal, o ar vai estar aqui comprimido, ele vai
vir através dessa válvula alimentadora, pelo encanamento geral, e ele vai encher esses reservatórios auxiliares aqui, e só depois que o sistema estiver totalmente carregado que a composição ela começa a viagem dela. Então, falando agora um pouquinho de cada um desses componentes. Então, o encanamento geral. Então, o encanamento geral, ele é responsável por controlar toda a pressão do sistema. Então, ele é composto pela tubulação, que está nessa parte, por mangueiras. Essas mangueiras elas vão conectar as composições, os vagões da composição entre si. Então, aqui tem um outro vagão, aqui tem outro vagão, aqui tem outro. E as mangueiras elas vão conectá-los. E as torneiras angulares. Tá, próxima. O cilindro de freio. Então, o cilindro de freio, a principal função dele é acionar a timoneria. Então, ele tem uma haste que, devido à força da pressão que vai estar dentro dele, ele vai empurrar essa haste, acionando a timoneria. Então, a timoneria de freio, como eu falei, então a força de pressão ela vai empurrar essa haste, acionando a timoneria. A timoneria vai pressionar as sapatas contra a roda, reduzindo a velocidade dela e freando o vagão. Agora as válvulas de controle, que essa é uma dos principais componentes que foram adicionados no novo sistema de Westinghouse. Então, as válvulas de controle, ela pode ser considerada como o cérebro do sistema de freio. Ela recebe e interpreta as variações de pressão no encanamento geral e responde com acionamento de freios. Ela também é conhecida como válvula tríplice, porque ela faz a comunicação do encanamento geral, dos reservatórios e do cilindro de freio. Ela comanda toda essa distribuição, como eu falei aqui. Então, aqui está a válvula tríplice, válvula de controle, ou também chamada de válvula de comando. Agora, o reservatório de ar. O reservatório de ar ele é basicamente dividido em duas partes, tanto o reservatório auxiliar quanto o reservatório de emergência. O reservatório auxiliar ele é um tanque de armazenamento e ele é carregado pelo encanamento central e é transmitido ao cilindro de freio. Já o reservatório de emergência ele é usado para emergência, mas uma parte dele também é usado para o alívio dos freios. O reservatório auxiliar ele tem a função de acionar a válvula de controle através de uma diferença de pressão entre o reservatório auxiliar e o encanamento geral. Então, para compreender melhor todos esses componentes principais do sistema de freio, como eles funcionam em conjunto, eu vou dividir essa explicação em 3 momentos principais, que é o carregamento, quando tem todo o carregamento de ar de toda a composição, depois o acionamento de freios e, por fim, um alívio de freios. Então, o carregamento. Então, vendo o carregamento de ar dos vagões a partir do encanamento geral. Então, o que acontece? O cilindro principal aqui, ele vai carregar, ele vai estar cheio, e ele, através do encanamento geral, ele vai mandar o ar aqui, comprimido, através dessa tubulação. Essa animação aqui, ela ajuda a ver melhor. Então, aqui, ó, enchendo a locomotiva e depois ela vai enchendo todos os vagões. Agora, observando o reservatório de ar. Então, como a tubulação está em todo o reservatório, vai chegar um momento em que a pressão vai estar tão alta dentro do encanamento geral que ela vai começar a encher os reservatórios de ar, tanto o auxiliar quanto o de emergência. Então, a pressão aumentou e agora ela começa a encher os 2 reservatórios. Bom, agora,
Mas como acontece? Como que ela vai encher isso? Então, agora, através de uma visão de corte da válvula de controle, que, como eu falei antes, ela é o cérebro de todo o sistema de freios, através desse corte a gente consegue entender mais fácil o que acontece. Então, aqui o encanamento geral, que vai ter um aumento bem significativo da pressão conforme ele vai enchendo. Então, aqui a gente tem uma válvula de gaveta e aqui nesse sistema, a pressão nesse lado aqui vai estar muito maior do que aqui, porque aqui ainda não tem nada de ar. Então, essa força dessa pressão, ela vai empurrar essa válvula gaveta para a lateral. Quando quando ela movimentar aqui para a lateral, esse orifício aqui em cima, ele vai estar aberto. Então, ele vai permitir que todo o ar do encanamento geral também passe para cá e encha o reservatório de ar. Então, está aumentando a pressão está aumentando. Ele vai movimentar agora a válvula gaveta para a área direita. E agora ele começa a permitir a passagem de ar por aqui, por aquele orifício no superior. Conforme a pressão vai aumentando, ainda ele começa a encher o reservatório de ar. Bom, mas como acontece o acionamento de freios? Então, agora o sistema já está totalmente carregado. Já tem a pressão, já está máxima em todo o sistema, agora a composição ela pode seguir viagem, mas vai chegar um momento que vai ser necessário acionar o freio. Então, o maquinista, ele vai ter um manipulador de freio. Esse manipulador de freio, ele vai... como se fosse uma válvula que ele vai mexendo lentamente, gradualmente, para frear. E o que acontece? Todo o ar que está no encanamento geral, ele começa a ser jogado para a atmosfera de uma forma diminuindo constantemente, mas devagar, sem fazer com que todo o ar do encanamento geral seja liberado. Quando acontece isso, a pressão aqui do lado esquerdo da válvula de controle, ela começa a diminuir e a pressão do lado direito é muito maior, então ela vai empurrar a válvula para a esquerda. Bom, simultaneamente a esse momento em que a válvula se move para a esquerda, acontece o contato do reservatório auxiliar com o cilindro de freio. Quando essa válvula gaveta aqui, ela se move aqui para a esquerda, então essa parte aqui, ela vai permitir esse contato aqui desse encanamento, que é do cilindro de freio, com o reservatório auxiliar. Então, o ar, ele vai começar a vir para cá, ele vai encher o cilindro de freio, esse encanamento, e essa haste aqui, ela vai empurrar a timoneria de freio, pressionando as sapatas contra as rodas. Bom, vai chegar um momento em que a pressão aqui do lado direito, ela vai começar a ficar inferior à pressão que tem aqui do lado esquerdo. Nesse momento, essa válvula gaveta aqui, esse pistão aqui, ela vai movimentar um pouquinho para o lado direito novamente, mas ela vai fechar esse orifício aqui em cima. Quando ela faz isso, ela interrompe todo o reabastecimento do ar comprimido para os reservatórios de ar. Essa situação é chamada de posição de recobrimento. Então, agora pode ver que ela interrompeu toda a passagem de ar para encher o reservatório. O manipulador de freios. Então, vai ter um momento que agora começa o alívio, né? Então, depois da posição de recobrimento, o maquinista ele vai mover aquela válvula que eu tinha falado antes para a posição ele vai mover o manipulador de freio para a posição de alívio. Então, quando acontecer isso, a pressão aqui do lado esquerdo, que é no encanamento geral, ela vai começar a
aumentar novamente. Quando ela aumentar, vai acontecer a situação em que a força aqui vai ser maior que aqui, então ela vai empurrar esse cilindro para cá. Esse cilindro não, desculpa, ele vai movimentar esse pistão para o lado de cá. Pode ver que quando ele movimentou, todo o sistema ele ficou com uma cor azul mais escura. Então, é porque começou a ter a realimentação de ar comprimido no resto do sistema, que é o reservatório. Então, simultaneamente ao deslocamento desse pistão aqui para o lado direito, aqui vai ter esse pistão, ele vai interromper o contato do reservatório auxiliar com o cilindro pistão. Com o cilindro pistão não, desculpa, com o cilindro de freio. E aí, esse encanamento aqui, ele vai permitir o contato com a atmosfera. Então, todo o ar comprimido que ainda está aqui que está no pistão aqui, ele vai ser todo jogado para a atmosfera. Quando acontecer isso, essa haste aqui que empurra a timoneria de freio, ela vai retornar para o interior do cilindro pistão. Então, aqui todo o ar foi para fora e o a haste voltou para o interior do cilindro de freio. Ainda enquanto acontece esse movimento de retorno da válvula gaveta para o lado direito, o reservatório de ar ele vai começar a ser reabastecido. Então, todo o ar comprimido que está aqui com essa pressão, ela vai empurrar, então vai vir esse orifício vai se reabrir e vai ter a realimentação do sistema do reservatório de ar. Bom, agora alguns dados importantes. Quando que acontece a pressão máxima do sistema? Então, a pressão máxima do sistema é em torno de 90 psi. Então, depois que o vagão é totalmente carregado, é para todo o encanamento geral e todos os reservatórios do sistema estarem a uma pressão de 90 psi, todos eles igualmente. Então, mas qual é a diminuição de pressão? O que faz a válvula de controle se movimentar? Então, três situações de frenagem que foram simuladas. Então, a frenagem mínima, a frenagem total e a frenagem de emergência. Então, o sistema toda a composição da locomotiva até o último vagão, eles estão a 90 psi. E o maquinista, ele quer fazer uma frenagem mínima. Então, ele vai liberar um pouco do ar do encanamento geral para a atmosfera e vai chegar em aproximadamente 84 psi. Agora, a segunda situação, quando é total. Ele começou a mínima e ele está indo gradualmente até chegar à frenagem total. Então, ele vai liberando constantemente, mas de forma moderada, todo o ar do encanamento geral, até que o encanamento geral fique com uma pressão de 64 psi. Já numa situação de emergência, o manipulador de freio ele vai permitir que todo o ar do encanamento geral seja jogado para a atmosfera. E aí, o encanamento geral ele vai ficar com uma pressão de 90 psi no final desse processo. Então, aqui tem uma simulaçãozinha para visualizar melhor como acontece. Então, o carregamento está todo vazio e ele vai começar a ser carregado. Então, agora o ar aqui começa a entrar no encanamento geral, a pressão vai aumentando, começa o abastecimento do reservatório auxiliar e do reservatório de emergência. Então, tá aumentando a pressão, ainda tá tendo um aumento de pressão, até que agora ele chegou na posição de recobrimento. A posição de recobrimento é quando o encanamento, a válvula de controle, ela interrompe o carregamento dos reservatórios. Então, agora a gente pode dizer nesse estado que tanto a pressão máxima, a pressão que está nos reservatórios, quanto no encanamento geral, é de 90 psi.
Então, agora tem a aplicação em serviço, essa parte. Então, agora começa a reduzir a pressão aqui no encanamento geral, que é liberado para o ar. A pressão aqui do reservatório ela vai mandada e é acionado o cilindro de freio. Chegou um ponto, novamente, em que a pressão dentro da válvula de controle do reservatório, da parte que está o reservatório, ela é um pouco inferior a pressão que está aqui no encanamento, então ela vai fazer com que a válvula entre naquela posição de recobrimento novamente. Então, agora tem o alívio. Então, aqui no alívio, começa a aumentar, o ar começa a ser liberado, que está no cilindro pistão, ele começou a ser liberado e o encanamento começa a encher novamente. Encheu, o sistema volta até a pressão máxima novamente. Se fosse fazer uma nova aplicação, acontece o mesmo sistema. Então, ele começa a esvaziar, o ar do reservatório vem para a válvula de controle e começa a acionar o cilindro. Chegou na posição de recobrimento, volta para o alívio. O ar começa a ser, o cilindro ele começa a ser liberado para a atmosfera, enquanto aumenta a pressão no encanamento geral, até ter o reabastecimento dos reservatórios de ar e posição de recobrimento novamente. Como acontece uma aplicação de emergência, então todo o ar aqui, ó, ele vai diminuindo até que ele fique totalmente vazio e foi acionado. Então, esse processo acontece muito rápido. Diferente da aplicação em um serviço normal, aqui, essa parte ela ainda ficava um pouco laranjinha, porque ainda tinha ar comprimido dentro do encanamento geral, não era liberado. Agora, nesse momento, toda a pressão aqui no encanamento geral, ela chegou a 0 PSI. Agora, o alívio numa aplicação de emergência. Ó, volta. E depois de um momento, volta a encher completamente. Bom, para dar valores às dimensões dos componentes utilizados, iniciamos a busca de fornecedores dos mesmos para complementar o nosso trabalho e deixar mais fiel à realidade. Em relação às informações técnicas dos componentes, dificilmente os fornecedores apresentavam-as, o que nos levou para outro caminho. Tomamos como exemplo um manual técnico sobre freios produzido pelo Centro Avançado de Tecnologia de Manutenção das Ferrovias Indianas. Nele, há o uso de um vagão similar ao apresentado anteriormente, como podemos ver na imagem acima, e com isso acreditamos que as medidas relatadas nesse manual podem ser adaptadas ao nosso trabalho. Bom, para representar as medidas, iremos usar novamente a imagem utilizada para apresentar cada um dos componentes pertencentes ao sistema de freio do vagão. Dito isso, temos então as seguintes dimensões. Bom, mangueiras de conexão, 20 mm de diâmetro, o reservatório auxiliar com 100 litros, o cilindro de freio com 300 mm de diâmetro, o encanamento geral com 32 mm de diâmetro, o encanamento para o equipamento de freio com 20 mm de diâmetro e a torneira angular ou as torneiras representadas ali na ponta da mangueira de conexão com também 32 mm de diâmetro. Bom, em relação à válvula de comando ou válvula de controle, a gente não conseguiu nenhuma dimensão em si, mas a gente precisava escolher qual válvula utilizar. Então, a escolhida para representar o nosso sistema de freio foi a DB60, que é produzida pela empresa alemã Knorr-Bremse e fabricada a partir dos padrões das normas da Association of American Railroads, ou de forma abreviada, AAR. Um dos motivos da escolha da mesma é o fato de apresentar a característica marcante na porção de emergência da mesma. São válvulas cicladoras que possibilitam um aumento na estabilidade do conjunto. Como podemos ver na imagem,
À direita, um exemplo da válvula de controle na posição de carregamento e alívio. Essas foram as referências utilizadas para a produção deste trabalho. Bom, é isso. Essa foi a nossa apresentação sobre o dimensionamento de freios para um vagão GDE. Agradeço a atenção de todos.